beleza? Tudo certo? Hoje nós vamos fazer mais um problema em nível internacional. Dessa vez, um problema preparatório do caderno de questões de 2021. Mas você deve se perguntar, o que é um problema preparatório? Bom, como a Olimpíada Internacional de Química é um evento com estudantes de todo o planeta e a química é ensinada de maneiras diferentes em países diferentes, deveria ter uma maneira de nivelar os estudantes e falar, ok, nessa competição nós vamos focar nessa parte da química, porque a química é uma ciência muito vasta e muito nova. Então, tem situações, tem assuntos que um país iria se desenvolver melhor que os outros. Então, os problemas preparatórios são para ajudar os estudantes no mundo inteiro a se preparar para a competição. E neles há tópicos bem variados e dificuldade que varia. Aí galera, eu tava aqui na edição do vídeo e esqueci de avisar que esse arquivo que eu usei, traduzido, vai estar aqui na descrição do vídeo, mas as questões oficiais estão no site da IST 2021 e você pode tanto ver pela tradução ou se você tiver dúvida de alguma coisa está escrito um pouco estranha, veja o original que sempre pode te ajudar. Valeu! Nesse caso, o problema 19 ele traz um aspecto de ácidos e bases, explicando as teorias de Bronsted e Lowry e também a teoria de Lewis. Nessa questão, nós vemos vários casos interessantes de acidez e basicidade e como elas podem ser explicadas. Vou ler aqui a primeira parte. Em 1923, Bronsted e Lowry definiram uma reação ácido-base como a transferência de um próton, H+, de um doador de prótons, ácido, para um receptor de prótons, base. Então, nós temos aqui duas reações. O fluoreto de hidrogênio, HF, é um exemplo de ácido de Bronsted, enquanto a amônia é um exemplo de base de Bronsted, enquanto a água é alfotérica, ou seja, pode se comportar tanto como ácido de Bronsted quanto base de Bronsted. Quando reações de ácido-base estão em equilíbrio químico, as reações são indicadas por duas setas unilaterais como em 1 e 2, que é o caso desse símbolo. Isso indica que a reação já chegou no equilíbrio e a reação direta e inversa tem a mesma velocidade. Quando o HF deu um próton para a água, fluoreto e H3O+, são formados como base e ácido conjugados respectivamente. A acidez de Bronsted pode ser avaliada quantitativamente usando a constante de acidez ou qualitativamente usando a estabilidade de uma base conjugada. E no primeiro item, ele vai nos pedir para organizar esses ácidos que ele mostra em ordem crescente de acidez. Mas isso nós temos que explicar com base na estabilidade de uma base conjugada. Então, primeiro, ele explicou aqui o que é um ácido e o que é uma base de Bronsted. Segundo, ele explicou esse conceito de maneira implícita, basicamente, do que é uma base e um ácido conjugado. E terceiro, ele falou como essa acidez pode ser avaliada. Falou que eu consigo medir pela constante de acidez. Mas eu também tenho uma maneira qualitativa de medir isso. Não estou vendo números, mas eu sei avaliar se é mais ou menos ácido. Aqui vamos ver como funcionam alguns desses conceitos que eles trouxeram. Bom, da primeira reação, nós podemos ver. Isso aqui é o que nós vemos em maneira de equação. Mas como é que funciona a mudança na estrutura? Ok, a primeira coisa que nós temos que fazer é escrever as estruturas de Lewis para entender o que aconteceu. Ok, o que nós vimos aqui? Essa ligação foi cortada e agora o fluoreto está sozinho e teve uma ligação a mais aqui nessa água.
como nós vamos fazer isso acontecer? Essa água, ela tem pares livres que podem atacar os prótons. Essa seta indica o movimento, fluxo dos elétrons. É o elétron puxando essa parte positiva do HF, que é o hidrogênio. Isso aqui vai formar uma ligação, que pode ser essa ligação aqui, dependendo de como você queira determinar. Só que o hidrogênio ele não consegue fazer duas ligações. Então ele vai deixar os elétrons que ele tinha aqui nessa ligação hidrogênio-flúor para o fluoreto. Então formamos uma dessas ligações e quebramos essa ligação do HF. Ok. Como esse HF ele doou um próton, ele vai ser chamado de ácido. Como esse recebeu um próton, ele vai ser chamado de base. Mas, se nós quiséssemos fazer a reação inversa, o que é que iria acontecer? Esse fluoreto tem vários pares eletrônicos. Ele poderia vir atacar um próton da água. Novamente, como o hidrogênio não consegue fazer duas ligações, esses elétrons dessa ligação vai vir para esse oxigênio, neutralizando essa carga positiva, e voltar a ser um HF e a ser uma água. Então, perceba que esse fluoreto vai ser uma base e esse H3O+, vai ser um ácido. Isso muda um pouco. A água é o mais próximo desse H3O+. A única coisa que muda é que um tem mais um próton. A mesma coisa acontece com HF e F-. Então, a gente diz que esse ácido vai ser conjugado dessa base, vai ser um ácido conjugado. E essa base vai ser uma base conjugada desse ácido. Era isso que o japonês estava tentando explicar naquele texto. E agora nós vamos ter que trabalhar com as bases conjugadas dos ácidos que ele estava pedindo para a gente organizar. Então, vamos lá. Quais são os ácidos? HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Qual é a base conjugada deles? Como nós vimos anteriormente, tem que ter essa diferença de um próton. Aqui, essa base conjugada tinha menos um próton do que esse cara. Então, as bases conjugadas de todos esses ácidos vai ser basicamente eu tirar o próton deles. E quando tiro o próton, eu vou ter que balancear essa carga. Porque imagina que a parte positiva da molécula se foi e essa parte positiva deixou os elétrons dela. Então agora vai ter essa parte negativa. Ok, mas ele falou para eu ver a conjugação, a estabilidade dessa base conjugada. Como a gente pode ver isso? Agora a gente entra numa parte mais estrutural, que é fazer as estruturas de Lewis. Então, nesse primeiro caso, vou ter o cloreto fazendo uma ligação simples com o oxigênio, e o oxigênio vai estar com uma carga negativa. Então, ele vai ter 3 pares eletrônicos. Esse ClO2, ele vai ter um oxigênio fazendo ligação dupla, e o outro vai estar com carga negativa. E assim por diante. Mas perceba que em alguns casos eu consigo mudar esses elétrons de posição sem mudar o composto, que é um caso de ressonância. Essa ressonância ela mostra que os elétrons eles não estão presos a um determinado lugar. Não tem como saber onde é que ele vai estar.
ao que acontece num caso de ressonância desse. Essa carga negativa vem para a ligação, só que esse cloreto ele não vai conseguir aguentar ter uma carga negativa, duas ligações, etc. Então, vai vir para esse oxigênio. Perceba que foi só um ajuste aqui dos elétrons. Que vai ter ligação dupla, vai ser formada, e esse oxigênio vai estar com a carga negativa agora. Mas perceba que é o mesmo composto, é só que teve uma reorganização dos elétrons. No caso do Cl3-, a mesma coisa acontece. Vamos escrever aqui rapidamente essas estruturas. Isso aqui não parece um sinal de negativo. A carga negativa desce e vem para esse oxigênio. Ok. E esse último caso, ele é um pouco chatinho, porque são 4 estruturas para desenhar. Mas, vamos lá. Aqui nós temos já um panorama para ver quantas formas de ressonância nós temos, quantas estruturas de ressonância nós temos. Nesse caso, vai ser o número de oxigênios vai ser igual ao número de estruturas. Então, lembra de uma regrinha que tinha, né, em aulas de ensino médio, que era você tem o número de oxigênios menos o número de hidrogênios é igual a um número, e esse número determina a força do ácido. Bom, essa regrinha advém dessas estruturas de ressonância, que é você perceber que quanto mais oxigênio você tem num oxiácido, num ácido que tenha oxigênio, mais estruturas de ressonância você vai ter. Então, por que isso faz uma diferença, ou seja, mais estruturas de ressonância? Quando eu tenho mais estruturas de ressonância, uma carga que poderia fazer uma reação, essa carga no oxigênio poderia atacar outro próton, eles poderiam reagir. Só que como tem essa ressonância, essa carga está espalhada pela molécula. Então, esse espalhamento confere uma estabilidade maior. Então, mais estrutura de ressonância, mais estabilidade. E se essas bases conjugadas são mais estáveis, não faz sentido para elas atacarem um ácido e voltarem a ser essa base voltar a ser um ácido. Não faz muito sentido. Então, quanto mais estabilizada essa base, mais forte esse ácido, mais poder esse ácido tem de ser atacado por uma base. Ok, então conclusão. A resposta do nosso primeiro item é que a ordem crescente dessa acidez tem esse trending, essa tendência. Essa é a nossa primeira resposta. A acidez de bronze reduz elétrons de hidrogênio, HX, sendo X igual a F, podendo ser, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, pode ser avaliada pela variação de entalpia padrão de uma reação de protonação das suas bases conjugadas, que é essa reação. Mas essa reação ela pode ser dividida em 3 etapas: a perda de elétrons do ânion X-, o ganho de elétrons pelo próton, a combinação entre H e X. Essa combinação aqui, se você for pegar a reação contrária, HX dando H mais Y, você vê que é disso que eu estou falando. HX dando H mais X. A entalpia dessa reação, que é menos ΔH3, é a entalpia de ligação
vou escrever aqui embaixo, é a entalpia de ligação de Hx, por definição. Ele pede para calcule o valor absoluto de ΔHf, na verdade um módulo, desenhando um ciclo termodinâmico para a reação de protonação de HF. Use os seguintes valores se necessário. Ok, o que ele quer é que nós juntemos essas três equações para chegar nessa, por meio de um ciclo termodinâmico, que é basicamente um diagrama para mostrar que as reações realmente, quando juntas, elas dão uma reação do nosso interesse, né? Que aí entra a parte de lei de Hess. Sendo que a lei de Hess ela é consequência de que a entalpia é uma função de estado. Ela não muda com o caminho que você está seguindo. Ela só quer saber dos estados. Qual é a diferença entre você ter um átomo gasoso e um átomo sólido no estado. Enfim, a substância no estado sólido. Ok. Como nós iremos montar esse ciclo? Primeiro, nós vamos dispor todos os estados que nós temos. Nós temos a molécula, no caso HF, porque ele especificou, no estado gasoso. Nós temos os átomos, na verdade, os íons em estado gasoso, e nós temos os átomos em estado gasoso. Nossa função aqui é basicamente relacionar esses três estados de forma energética. Perceba que nesse caso não estou levando em consideração qual estado é mais energético que o outro, que aí seria um diagrama de energia. Aqui é só um diagrama para mostrar a relação de energia entre esses estados, variação delas, não o absoluto. Então, vamos abrir um pouco a nossa visão aqui, para ter noção das reações e do nosso ciclo. E vamos perceber que essa vinda dos átomos para o HF é o H3. Pode perceber, aqui nós tínhamos os átomos gasosos e fomos para a molécula. Então, isso aqui é o H3. Desse estado de H+, F-, nós temos a nossa reação 3. Então, vamos escrever aqui que isso aqui, essa troca de energia, é o ΔHHx. Mas, a diferença de energia desse estado dos átomos para os íons é a junção de duas energias que ele nos dá. A primeira é o átomo de hidrogênio perdendo o elétron, que é menos ΔH2, e o flúor perdendo elétron, que é esse caso, só que ao contrário. Então é menos ΔH1. Ok, perceba que essa diferença de energia é igual a essa diferença de energia. Então vamos fazer uma equação. ΔH3 é igual a ΔHx menos ΔH2 menos ΔH1. Qual? No seu cara qual? E nós queremos, lembrando aqui que nós queremos esse valor, esse ΔHHx, que para o nosso caso é HF. Então vamos usar aqui o HF. Esse ΔH3, ele é, como havia dito anteriormente, menos a entalpia de ligação de
H e F. Por que menos? Bom, porque por definição, a entalpia de ligação de alguma espécie é na quebra dessa ligação. E não a junção, não quando essa ligação é formada. Então, ok. Por definição, é isso aqui. E ele nos dá esse valor de ΔHF nos dados. Ok. Entalpia de desassociação da ligação. Ok. Ele até fala, né, que ele não simplesmente joga entalpia de ligação. Ele fala que é a de dissociação. 567. Ok. A gente sabe que todas são em kilojoules por mol, né? Então não vou ser tão meticuloso nesse caso. Então aqui vamos manter a nossa variável, que a gente não sabe quem é, né? O ΔH2, ele tem que ser a energia de ionização do H+. Aliás, menos a energia de ionização, porque a energia de ionização é um átomo perdendo elétron. Então aqui ele fala que a entalpia de ionização do hidrogênio é 1312. Então, ΔH2 é menos 1312. Menos 1312. Quanto é ΔH1? Nós temos o menos aqui da equação anterior, mas vamos ver. O ΔH1, ele é perda de elétrons de H-, mas nos dados nós temos ganho de elétrons. Então tem que ser esse valor com o sinal trocado, que é 328. Agora basta resolver a equação e nós temos que ΔHF é igual a menos 567 menos 1312 mais 328, que é menos 1551 kJ por mol. E finalmente, como ele estava nos pedindo, vamos colocar em módulo, que é basicamente deixar ele positivo. E é assim que se faz, né, o item 2. Já o item 3, ele é nos mesmos moldes do item 2. Então, vou fazer aqui ele rapidamente, só fazendo as devidas alterações, porque é para o iodeto de hidrogênio. Então, terminamos o item 2 e o item 3. Agora vamos para o item 4. De acordo com a questão 2 e 3, o módulo de ΔHI, então, barrinha, módulo de ΔHF. Dessa maneira, a acidez de bronze dos haletos de hidrogênio são organizadas na seguinte ordem. Então, HF, HCl, HBr, HI. Escolha qual sinal de desigualdade deve ser colocado no espaço A e B. Então, primeiro, 1315 e 1551. Obviamente, 1551 ganha. Então, a desigualdade deve ser de tal forma que ΔHF seja maior. Tá, mas o que tem a ver essa desigualdade de energia com a acidez? Bom, vejamos o que tem nessa reação. Nós chegamos a resultados negativos, mas pediram para que nós analisássemos o módulo. Mas veja, isso significa que essa reação libera energia. E quanto mais libera energia, melhor. Isso significa que esse cara é mais estável.
Só que perceba que se esse cara for estável, ele não é bom que ele fique nessa forma, que ele fique nesse estado. E isso dele formar um próton para acidez é melhor, porque a acidez, nesse caso, ela é diretamente relacionada com a capacidade que um composto tem de doar esse próton, de realmente formar esse próton. Então, no momento que a gente vê que a reação para o HF libera mais energia, significa que para o HF é melhor ele ficar na forma de HF. Então ele não vai querer formar um fluoreto, não vai ficar na forma de H+. Ou seja, esse cara é menos ácido. Então é só completar aqui com mais desigualdades assim. Ok. Vamos agora para outra parte da questão. Íons metálicos são hidratados em soluções aquosas. E geralmente a primeira camada de hidratação dos íons metálicos consiste de 6 moléculas de água. Quando o átomo de oxigênio de uma molécula de água é fortemente coordenado para um íon metálico, a água coordenada atua como um doador de próton, como mostrado em 7. Então, o que isso aqui significa? Nós temos um metal com carga N+, coordenado por várias águas. Tem várias águas na camada de solvatação desse metal. Ele está num solvente, ele está junto de várias moléculas de água, ou de várias moléculas de solvente. Nesse caso, estamos falando da água. E essa parte negativa da molécula está coordenada com o metal. Mas, como o metal tem uma carga positiva, ele atrai os elétrons dessa água. Nessa de atrair esses elétrons, esse hidrogênio, ou qualquer um dos outros, fica deficiente de carga. Ele fica com uma carga parcial mais positiva ainda. Então, outras moléculas do meio podem chegar e atacar esse próton de maneira que nós temos o seguinte composto. OH menos, desculpa, e aqui um H3O+, que é basicamente o que a gente vê, só que dessa maneira um pouco mais estranha. Então, organize os seguintes aquaácidos em ordem de acidez crescente. O que vai determinar uma acidez menor ou maior nesse caso? Perceba que para uma acidez maior, esse composto aqui tem que deixar ir esse próton. Para ele deixar ir esse próton, esse cara tem que ter uma carga parcial mais positiva ainda. E a maneira de ter essa deficiência de elétron é sendo que esse metal tem uma densidade de carga muito grande, uma densidade de carga positiva muito grande. Então, nós vamos comparar aqui quem tem a densidade de carga maior. Como assim esse negócio de densidade de carga? Imagina que esse N seja 3, mas em outro caso o M seria 2+. Quem atrairia mais elétrons? Uma carga maior. Mas, de fato, tem a questão também do volume desse metal. Quanto dessa carga está espalhado? É por isso que é densidade de carga e não só apenas a carga, como nós vamos ver na questão. Quem tem a carga maior... não está aparecendo.
quem tem a maior carga é o ferro. Então, ele vai ser o mais ácido. Quem tem a menor carga é o sódio. Então, ele vai ser o menos ácido. Tanto é que uma solução de Na+, por exemplo, NaCl, uma solução de NaCl é neutra. Ok. Mas lembra que eu falei que o que muda é a densidade? Pois é, isso vai ser importante nesse caso do cálcio e do zinco. Que aqui nós devemos retomar a tabela periódica para ver quem tem maior raio, no caso raio iônico, né? Lembrando que o cálcio, ele tá aqui e o zinco tá mais para cá. Então, o cálcio deve ser maior. Logo, a densidade eletrônica é menor por causa desse volume. Então, o do zinco é mais ácido que o do cálcio. Então, a gente tem na competição de mais ácido. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse terceiro e esse é o quarto. Vamos lá, faltam mais 2 itens. Lewis introduziu um conceito mais geral de ácidos e bases, o qual inclui reações que não envolvem prótons. Como assim não envolve próton? Lewis definiu uma reação ácido-base como uma transferência de par de elétrons de um doador de par eletrônico, base Lewis, para um receptor de elétrons, ácido de Lewis. Note que um ácido de bronze é um complexo formado pelo ácido de Lewis H+, é porque não está aparecendo, mas é H+, com a base de Lewis A-. Todos os ácidos e bases de bronze exibem acidez e basicidade de Lewis, respectivamente. Identifique os ácidos e bases de Lewis em cada uma das seguintes reações. Nesse caso, quem seria ácido e quem seria base? Novamente, vamos analisar pela estrutura, pelo que acontece. Essa amônia, ela tem um par livre nesse átomo de nitrogênio e nós vamos atacar esse átomo de boro. Então a gente forma uma ligação entre eles. O boro fica com carga negativa e o nitrogênio com carga positiva. Como é que esse par eletrônico pôde vir para cá? O que acontece é que esse boro tinha um orbital P vazio. Ele era um receptor de elétrons. Ok. Ele pediu para que nós disséssemos quem era ácido e quem era base. Nesse caso, temos o ácido, temos a base. Similarmente, no caso do níquel e do monóxido de carbono, o monóxido de carbono vai ser a espécie com par eletrônico e o níquel vai ser o receptor, é um metal. Então, novamente, temos um ácido, temos uma base aqui. Já num caso de dióxido de carbono e hidroxila, temos o seguinte modelo. E esse é o bicarbonato. Então, quem doou o par eletrônico foi a hidroxila. Quem recebeu o dióxido de carbono. Então, mantém o padrão aqui de ácido e base. E por último, o tetrafluoreto de silício, tetraédrico, e temos 2 fluoretos que atacam de maneira similar o átomo de silício, formando um complexo na seguinte maneira. Novamente, o padrão se mantém. Quem atacou foi o fluoreto. Então, o fluoreto seria a base.
E por último, e não menos importante, o ácido fosfórico, H3PO4, e o ácido bórico, H3BO3, são ambos ácidos com 3 hidrogênios. Enquanto o ácido fosfórico reage com um ácido de bronze triprótico, reage como o ácido bórico reage como um ácido monoprótico. Desenhe a estrutura de Lewis da base conjugada do ácido bórico, considerando a reação com a água. Isso aqui é aquela clássica pergunta de: isso aqui é uma base ou é um ácido? Bom, nós podemos analisar isso no seguinte parâmetro. Temos esse composto, então boro, 3 hidroxilas, 3 grupos OH, mas nós também temos esse orbital vazio, que pode, em um meio aquoso, ser atacado por esse par livre. E acontece similar ao que aconteceu aqui em cima. Então, mas na verdade vamos ter boro negativo, água positiva, e como nós temos um átomo de oxigênio positivo, novamente uma água pode atacar o nosso próton. Vamos colocar ele um pouco mais. Vamos colocar mais um pouco mais formado. E finalmente nós vamos ter a seguinte estrutura, que é um boro com 4 ligações, complexo negativo e um grupo que indica acidez. Mas percebam que esses prótons aqui, esses hidrogênios, eles não trabalham para a acidez. Por isso é que o ácido bórico, ele é um ácido monoprótico, porque o próton, ele vem no final, porque primeiro isso é um ácido de Lewis, não um ácido de Arrhenius ou professor Lowry. Então, o último, então. Terminamos por aqui esse problema preparatório de 7 itens, todos eles falando sobre acidez, como nós podemos fazer uma análise qualitativa da acidez pela estrutura de ressonância, como nós podemos fazer uma análise quantitativa pela termodinâmica, esses ácidos que explicam muitas vezes porque só você ter um sal de ferro 3 numa solução deixa a solução ácida, que é um caso de hidrólise, e falando sobre como ácidos e bases de Lewis se comportam, e por último o clássico H3BO3 não é base. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, deixe o seu curtir, deixe sua inscrição no canal e nos vemos na próxima.